Você sabe o papel do fluxo de caixa no crescimento da sua empresa? Você sabia que a gestão do fluxo de caixa pode impactar diretamente no possível crescimento da sua empresa? Você sabe como o fluxo de caixa pode lhe ajudar no planejamento do crescimento da sua empresa? Eu sou o Tom Gomes, especialista em pequenos negócios, e nesse vídeo eu vou lhe falar o papel do fluxo de caixa no crescimento da sua empresa, como ele pode lhe ajudar e como ele pode lhe atrapalhar. Fica até o final do vídeo que eu vou lhe falar. Dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, tá bom? O fluxo de caixa, ele é um relatório protagonista no crescimento da sua empresa. Imagina que você tem uma operação onde você trabalha normalmente, tem um fluxo de caixa saudável, você vende ali numa proporção bacana, vende na faixa de 10 mil por mês e está trabalhando normalmente, consegue pagar todas as suas contas. Vamos supor que você tem uma proposta para aumentar esse faturamento em 10 vezes, você vai faturar 100 mil reais. O problema é que os seus fornecedores podem não comportar esse tipo de aumento. Pode acabar tendo que ir em busca de outros fornecedores que você tem que pagar à vista, e o fato de pagar à vista pode comprometer o seu fluxo de caixa se você não estava preparado para pagar à vista. Então, uma maneira interessantíssima de você analisar o crescimento da sua empresa, se você vê que a sua empresa vai para o próximo passo, é ver como vai comportar o seu fluxo de caixa nas condições que você está esperando. A sua empresa ela pode sair de pequena e saudável para grande e problemática apenas por uma má gestão do fluxo de caixa. Vamos supor também que o seu faturamento aumenta, o seu faturamento triplica, mas que a inadimplência também aumenta e você não considerou a inadimplência na sua previsão. Então, isso pode ocasionar que a sua empresa fique no vermelho e você tenha sérios problemas. Quando a sua empresa for crescer, quando você perceber que ela está partindo para o próximo nível, sempre vá lá no fluxo de caixa, veja como é que ele está, estude como é que vão ficar os cenários possíveis para tomar as decisões de crescimento da sua empresa. Para crescer organizadamente, a sua empresa tem que ficar atenta a 3 fatores principais. Você tem que ver se o capital que a empresa tem, o capital de giro que a empresa tem, é suficiente para comportar esse crescimento dela. Você tem que considerar também, analisar se os prazos de recebimentos e pagamentos nas condições atuais são suficientes para você comportar o próximo passo, e também você tem que analisar se o seu crescimento não vai prejudicar as margens do seu negócio. Se você fizer um crescimento muito grande, mas a inadimplência aumentar e os preços permanecerem iguais, a sua margem diminui. Isso não é interessante para você. Talvez fosse interessante permanecer pequena. Então, com o fluxo de caixa você vai conseguir verificar esses 3 pontos. Eu vou falar um pouco mais sobre eles. Sobre a questão do capital, se a empresa tem capital suficiente para comportar o crescimento dela. Ao fazer uma projeção, se você tem um fluxo de caixa um bom tempo alimentado, tem bons relatórios de fluxo de caixa, na sua projeção você vai identificar de cara a necessidade de capital. Quando você identifica isso antes de dar o passo, você vai conseguir se planejar. Ou você vai atrás de capital próprio, você pode ir atrás de sócios, você pode ir atrás de reservas, de financiamento, de se desfazer de máquinas e equipamentos que não utiliza mais para poder investir nas outras que são melhores. Então, é uma coisa que você só vai conseguir verificar analisando o seu fluxo de caixa. Lembrando que o ideal seria não recorrer a capital de terceiros, porque ao recorrer a capital de terceiros, empréstimos, financiamentos, você vai sacrificar um pouco a sua margem. Então até isso você consegue analisar no seu fluxo de caixa. Quando os empresários tomam decisões antes de analisar, antes de estudar a situação da empresa, quando ele está no meio do processo de crescimento, vê que precisa de capital, aí que ele vai atrás de dinheiro. E qual o problema? Se ele está desesperado atrás de dinheiro, ele vai aceitar qualquer proposta. E o resultado? Acaba pegando empréstimos com juros altíssimos e acaba sacrificando a sua margem, que aí entra naquele problema 3 que eu falei. Então, analise a necessidade de capital da sua empresa antes de entrar em qualquer nova empreitada, qualquer novo investimento dentro do seu negócio. O segundo ponto que deve ser analisado são os prazos de recebimentos e pagamentos. Quando você vai entrar no processo de crescimento,
muitas coisas podem acontecer. Como eu já falei, a fábrica onde você costuma pegar seus produtos pode não estar apta a comportar o crescimento da sua empresa. Então, talvez você vai ter que procurar outra fábrica, outro fornecedor, os clientes vão ser diferentes. Se você está crescendo a sua empresa, pode ser que você tenha que buscar um outro público, um público que você não conhece, um público que está acostumado a pagar parcelado e o seu público atual está acostumado a pagar à vista, por exemplo. Isso pode ser a quebra do caixa da sua empresa. Se você trabalha com o cliente pagando à vista sempre e vai entrar em outro público pagando parcelado, que sempre está acostumado a pagar parcelado, aí você tem duas opções. Não vende para ele, porque ele não vai aceitar pagar à vista e vai ficar com o estoque parado, ou vende parcelado e vai faltar para pagar fornecedor, ou seja, o seu caixa vai quebrar também. Então, é fundamental analisar também esse segundo ponto. Analise os prazos de pagamentos atuais, se estão saudáveis, e como estarão no futuro, quando a sua empresa for maior, quando estiver movimentando muito mais dinheiro do que quando ela movimenta hoje. A terceira e última dica é estudar as margens. Como eu já falei, qualquer decisão que você vai tomar no seu negócio tem que se analisar as margens. Eu já tive um cliente que ele estava trabalhando no prejuízo e eu falei que ele teria que aumentar os preços porque estava inviável a forma dele trabalhar. E ele, não, eu não vou aumentar os preços porque eu vou faturar menos, naturalmente. E eu mostrei para ele em planilhas, mostrei por A mais B, que mesmo faturando menos, ele ia ganhar mais, mas ele não entendeu. Então, é algo que você tem que fincar os olhos antes de tomar qualquer decisão, porque muitas vezes a sua empresa pode faturar menos, mas está crescendo. Acredita nisso? Porque o que é crescimento para você? Depende do ponto de vista. No meu ponto de vista, a lucratividade maior, em termos totais, é mais importante do que o faturamento. O que é melhor? Eu ganhar 100 mil e ter uma margem líquida de 10 mil? Ou é melhor ganhar 50 mil, mas ter uma margem líquida de 40 mil? Obviamente a segunda opção é melhor. Então, com o fluxo de caixa, com as projeções de fluxo de caixa, você vai conseguir analisar com muito cuidado a questão das margens. E analise bem, lembre das suas margens quando você for tomar qualquer decisão. Muitas vezes falar o faturamento para o empresário é uma forma de massagear o próprio ego. E não é interessante, isso não faz sentido. O que faz sentido é o que entra para o seu bolso, é de fato o resultado da sua empresa, que é o retorno do que a sua empresa está gerando para a sociedade. O fluxo de caixa ele pode ajudar de infinitas maneiras na sua gestão, na gestão da sua empresa, nas decisões que você vai tomar. Eu trouxe 3 dicas para que você consiga tomar as melhores decisões na sua empresa quando você estiver vislumbrando um degrau de crescimento. Quando você vê que a sua empresa vai crescer, que ela está crescendo, que ela vai partir para o próximo passo, estude o seu fluxo de caixa. Estude as projeções, estude os cenários, acompanhe sempre o seu fluxo de caixa. Se você gostou desse conteúdo, se ele lhe ajudou de alguma maneira, dá um like nesse vídeo, tá bom? Se inscreve no canal, me diz aí o que foi que você achou do vídeo, se você gostou desse conteúdo. Se inscreve no canal também, clica no sininho para ativar as notificações, tá bom? Espero que você esteja gostando desse conteúdo. Se quiser ver mais assuntos sobre gestão financeira, sobre empreendedorismo, comenta aí embaixo o que você gostaria de ver, o que você está gostando, o que você não está gostando, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui, tá bom? Até a próxima!